Hoje vamos falar sobre Simei. Embora ele apareça poucas vezes, carrega uma história cheia de lições profundas para a nossa vida. Simei aparece na Bíblia como um homem da tribo de Benjamim, descendente da família do rei Saul. Isso é importante porque ajuda a entender a raiz de sua atitude. Quando Davi se torna rei, a casa de Saul perde prestígio e poder, e muitos benjaminitas carregaram ressentimento contra Davi, considerando que ele havia tomado o trono que antes pertencia a Saul. Simei era um desses homens, marcado pelo rancor e pelo sentimento de perda. A primeira vez que Simei aparece é quando Davi está fugindo de Jerusalém, por causa da rebelião de Absalão, seu próprio filho. Naquele momento, Davi está fragilizado, saindo da cidade com os seus soldados e pessoas próximas. É exatamente nesse contexto de fraqueza que Simei decide agir. Ele se coloca à beira do caminho, começa a jogar pedras em direção a Davi e a seus servos, e também a amaldiçoá-lo. Ele gritava que Davi era um homem sanguinário e que o Senhor estava devolvendo sobre ele o sangue da casa de Saul. Na visão de Simei, Davi tinha se aproveitado da queda de Saul para tomar o trono e agora estava colhendo o fruto de sua violência. Os homens de Davi, especialmente Abisai, ficaram indignados com essa atitude. Abisai chegou a dizer que queria atravessar até onde estava Simei e cortar-lhe a cabeça, já que insultar o rei era um crime gravíssimo. Mas Davi teve uma postura inesperada. Ele não permitiu que matassem Simei, e respondeu que se ele estava amaldiçoando, era porque Deus tinha permitido. Davi disse que talvez o Senhor olhasse para a sua aflição e revertesse aquela maldição em bênção. Essa resposta mostra a humildade de Davi em um momento difícil. Ele reconhece que Deus pode usar até mesmo uma afronta para cumprir seus propósitos e se recusa a se vingar. Depois que a rebelião de Absalão termina e Davi retorna a Jerusalém como rei, Simei volta a aparecer. Desta vez, ele vem correndo ao encontro de Davi, trazendo 1000 homens da tribo de Benjamim, se prostra diante dele e pede perdão. Simei reconhece que havia pecado ao amaldiçoar o rei e implora por misericórdia. Mais uma vez, Abisai sugere que ele seja morto por causa do que fez, mas Davi recusa. Ele decide perdoar Simei e promete que não o mataria naquele dia. Isso foi um gesto político e espiritual ao mesmo tempo. Político porque ajudava a pacificar as tensões entre as tribos de Israel. E espiritual porque Davi, mais uma vez, escolheu não agir com vingança. Contudo, a história de Simei não termina aí. Mais tarde, já nos últimos dias de sua vida, Davi chama seu filho Salomão e lhe dá instruções sobre algumas pessoas que haviam lhe causado problemas. Entre essas pessoas estava Simei. Davi lembra Salomão do que ele tinha feito no dia da fuga, mas também lembra que tinha jurado não matá-lo. Por isso, Davi não o condenou em vida, mas disse a Salomão que ele, como rei, deveria lidar com o caso com sabedoria e não deixar que a maldade de Simei passasse despercebida. Quando Salomão assume o trono, chama Simei e estabelece um acordo com ele. O rei ordena que Simei construa uma casa em Jerusalém e que não saia da cidade. Salomão deixa claro que, se ele ultrapassasse os limites, isso seria considerado quebra do juramento e ele morreria. Simei aceita a condição e fica em Jerusalém durante 3 anos. Mas, depois desse tempo, 2 servos de Simei fogem para Gate, uma cidade filisteia. Simei decide sair de Jerusalém para buscá-los. Ao fazer isso, ele quebra a ordem que Salomão tinha estabelecido. Quando retorna, Salomão é informado e o confronta. Ele lembra a Simei que ele mesmo havia jurado obedecer às regras e que agora tinha quebrado o juramento. Como consequência, Salomão ordena que Simei seja morto. Com isso, a história dele se encerra, e o texto bíblico diz que o reino se firmou nas mãos de Salomão. A vida de Simei nos mostra várias lições. Primeiro,
Como o ressentimento e a amargura podem levar uma pessoa a atitudes imprudentes e pecaminosas. Em vez de aceitar o que Deus tinha feito escolhendo Davi como rei, Simei deixou o ódio crescer em seu coração e se tornou um opositor injusto. Segundo, vemos a postura de Davi, que preferiu não se vingar, reconhecendo que Deus estava acima de tudo e que só ele poderia julgar. Essa atitude de humildade e confiança em Deus é um grande exemplo. Por outro lado, também aprendemos com Salomão que a misericórdia não significa ausência de justiça. Salomão deu uma chance a Simei, estabeleceu limites claros, mas quando ele quebrou sua palavra, sofreu as consequências. Mas a lição mais marcante está na desobediência de Simei. Ele recebeu uma chance de viver em paz, mas não guardou o juramento. Preferiu correr atrás de seus interesses fora de Jerusalém, e por causa disso, perdeu a vida. Assim são muitos hoje em dia. Deus dá uma oportunidade, mas a pessoa se distrai com o que está lá fora, se preocupa mais com aquilo que o mundo oferece, e acaba quebrando sua aliança com Deus. Simei é um alerta para nós. Desobedecer às ordens de Deus e desprezar a sua palavra sempre traz consequências. Portanto, que possamos aprender com essa história a respeitar a vontade de Deus. E precisamos confiar em Deus em todos os momentos de nossa vida e levar a sério os compromissos que fazemos diante de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas e não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau!